Oi, pessoal! Eu sou a Gil do Sala Precisa Podcast e no Expresso de hoje eu vou falar de uma das melhores séries atuais que está em sua última temporada. Sim, você pensou certo. Vou falar de The Boys. A quinta e última temporada estreou mês passado, no dia 8 de abril, na Prime Video. E se você ainda não viu, fica tranquilo que eu vou recapitular um pouquinho e te dar um contexto sobre a série. Basicamente, The Boys se passa no mundo onde super-heróis existem, mas eles são controlados por uma mega corporação chamada Vault. E esses heróis são tudo menos heróis. Então a gente acompanha o Billy Butcher, que lidera um grupo clandestino tentando derrubar esses supers, que são aí os The Boys, principalmente o Capitão Pátria, que é tipo um Superman, né? A sátira do Superman. Só que completamente instável, narcisista e perigoso. E ao longo das temporadas, a gente descobre o composto V, que cria esses superpoderes. Vemos a corrupção da Vault, o controle da mídia. Capitão Pátria vai ficando cada vez mais descontrolado e o Butcher começa a cruzar limites morais bem perigosos. Tanto que na temporada passada, a quarta, o conflito escalou muito, principalmente com o retorno do Soldier Boy, nosso querido Jensen Ackles, e a tensão entre o Butcher e o Capitão Pátria, ou seja, agora é guerra total. Pra quem não sabe, o que eu acho difícil, The Boys é baseado nos quadrinhos do Garth Ennis. E vai aqui um ponto importante, que a série não segue exatamente os quadrinhos 100%, mas ela usa várias ideias principais. Tanto que nos quadrinhos o conflito entre Butcher e Capitão Pátria é muito brutal. Será que vai ter isso, gente, no final da quinta temporada? Existe um confronto final bem pesado entre eles, que na verdade todo mundo tá ansioso pra isso, né? E o Butcher não é exatamente um herói. Ele toma decisões extremamente questionáveis, que é o que tá acontecendo aí nessas temporadas, né? Então, sim, existe base nas HQs para um final bem violento e trágico. E a série gosta de subverter expectativas, então não dá pra cravar exatamente o que vai acontecer nesse final. Agora vamos ao que interessa. O que pode acontecer nessa quinta e última temporada? A gente tem várias teorias rolando aí na internet, mas as principais são que o Capitão Pátria pode morrer. Existe base nas HQs pra isso e a série já vem construindo a queda dele faz tempo. A gente descobriu agora que tem o composto V1, que é o composto original, que é o composto que tá no Soldier Boy, por isso que a gente descobre que ele é meio que imortal. Só que o Capitão Pátria, ele tem o composto V, e ele quer virar imortal. Então, praticamente aí, eles estão atrás desse composto V1, o composto original, pra colocar no Capitão Pátria e ele ficar mais imortal ainda, porque realmente é muito difícil derrotar ele, né? Aí a gente tem a teoria também de que o Butcher pode virar o verdadeiro vilão. Será? Ele já tá cada vez mais radical, né? Quem tá assistindo aí. Então, existe essa teoria forte de que ele pode ultrapassar totalmente a linha, inclusive matar alguns dos seus colegas, né? Alguns aí dos The Boys. Bom, essa aqui a gente já tem há muito tempo, praticamente desde a primeira temporada, uma guerra total entre supers e humanos. A série já deixou claro que o mundo tá caminhando para um colapso. E o composto V ainda é a chave, sempre foi e provavelmente vai ser decisivo no final. Ou seja, ninguém tá seguro. E também, recentemente, depois aí de estrear a quinta e última temporada de The Boys, a gente teve a notícia de que a série, o spin-off Gen V, foi cancelada após 2 temporadas. Eu não fiquei muito triste não com essa notícia, não sei se vocês ficaram, quem gosta, porque eu já não gostava muito de Gen V, que se passa na universidade, né? Então, assim, tem uma conexão com The Boys, óbvio, porque tem episódios de Gen V que a Starlight aparece, Capitão Pátria. É bem legal, assim, legalzinha, sabe? Não chega pra mim ao nível de The Boys. Então, se tivesse uma terceira, não sei, um dia assim, encaixar, né, no The Boys, e não, você não precisa assistir Gen V pra assistir The Boys. É isso bom, né? Pelo menos, não é uma pirâmide. Não é um efeito pirâmide igual a Marvel, né? Que tem que assistir um monte de coisa aí pra tentar entender. Mas assim, não fiquei triste, não. Pra mim sempre foi fraca, Gen V. Eu achava a trama legal, eu só assistia mesmo pra ver se realmente tinha uma coisa a mais que ia agregar no The Boys. Mas, enfim, acontece, né? O diretor, o criador, né? Ficou muito chateado, ele disse que tentou de todas as formas salvar, mas infelizmente foi cancelado.
Bom, mas o ponto super legal que fez eu querer falar de The Boys novamente, porque quem acompanha nosso podcast já ouviu todos os episódios e expressos. Eu já fiz um só sobre The Boys. Eu vim falar aqui novamente que o criador de The Boys, que você já sabe, né, o Eric Kripke, é o mesmo do Supernatural. Então, óbvio, por isso que eu amo The Boys, né? Tá explicado. E nessa temporada, ele reuniu o elenco principal de Supernatural. O Jared Padalecki, o Jensen Ackles e o Misha Collins. Sim, gente, ele conseguiu reunir o Sam, o Dean e o Castiel. Então agora, cuidado com spoilers. Para os fãs de Supernatural, o episódio 5 da última temporada de The Boys foi surreal, porque depois de anos, praticamente depois de 6 anos, desde o fim de Supernatural, o Eric conseguiu juntar os 3 protagonistas em uma cena caótica e surreal, bem no estilo The Boys. A cena em si é completamente absurda, tem violência, tem humor ácido, tem aquele desconforto típico da série, mas o que realmente importa ali não é a ação, é o significado, porque quem acompanhou Supernatural por 15 anos, ver esses 3 juntos de novo na mesma cena, mesmo em papéis totalmente diferentes, foi muito fanservice, foi muito legal. Opa, direitos autorais. E ao mesmo tempo, a série faz questão de não romantizar esse encontro. Ele pega esse momento que poderia ser só fanservice e transforma em algo completamente distorcido, violento e irônico, bem no estilo da crítica que a série faz. Então, na trama aí desse episódio, o Soldier Boy, o Jensen Ackles, né, o nosso Dean, e o Capitão Pátria seguem aí sua busca pelo V1, que é a fórmula original da Vault usada nos anos 50 para criar os primeiros supers e que pode proteger os heróis mais recentes do vírus mortal criado pelos The Boys. Então, aí seguindo o palpite de outro personagem, o Edgar, que eles estão mantendo ele preso lá, né? Os dois, eles deixam Nova York e vão para Los Angeles, onde encontram o Sr. Maratona, que é o velocista original do set, vivido pelo Jared Padalecki, nosso querido Sam Winchester. E depois de ser substituído por Trem-Bala no supergrupo da Vault, o Sr. Maratona ficou relegado a fazer filmes de baixa qualidade para televisão, além de se estabelecer como principal, como ele mesmo diz, né, mais rápido, traficante de drogas de Hollywood. Então eles chegam lá na mansão do Sr. Maratona e eles são convencidos a esperar pelo herói Bombsight, que é ele que provavelmente tá com o composto original, o V1. E aí, quando eles esperam, né, o Sr. Maratona, ele apresenta aí pro seu grupo de amigos que estão lá, e é ninguém menos, gente, que o Seth Rogen, que também é produtor executivo do The Boys, o Christopher Mintz-Plasse, sim, gente, o McLovin, olha só, outro reencontro na mesma cena. A gente tem o Kumail Nanjiani, gente, não sei falar o nome desse ator, mas ele faz Eternos, e o Will Forte, que faz a série Sweet Tooth, da Netflix. E também um super, que é o Mal Chemical, que é o Misha Collins, que cria gases tóxicos. Então, antes deles aparecerem, eles estão lá na festinha, né? Tem drogas, bebidas, e eles estão discutindo ali as medidas fascistas impostas pelo Capitão Pátria, revelando que no universo de The Boys, artistas como Meryl Streep, Macaulay Culkin, Joaquin Phoenix, Benedict Cumberbatch passam a temer que o mesmo aconteça com eles. E o assunto morre, claro, porque o Capitão Pátria chega ali na sala. E aí, depois de perder a paciência, porque esse Bombsight nunca chega, né? O Capitão Pátria quer ir embora, só que ele é impedido pelo Misha Collins, o Mal Chemical, que o nocauteia com gás tóxico. Pois é, gente, enquanto o Sr. Maratona aí tenta convencer o Soldier Boy a matar o vilão, que pra você que não sabe, outro spoiler, mas provavelmente você já tá assistindo a série, o Soldier Boy é pai do Capitão Pátria. E aí, o personagem do Jensen Ackles se recusa, né? Lembrando que o grande vilão pode ser um esquisitão, mas ainda é seu filho. Então aí o Dean mata o Castiel, pois é, causando pânico ali, né, na festinha que estava acontecendo entre os autores, e um pouco de raiva no Sr. Maratona, que então começa a correr aí, a perseguir ele pela mansão. Então, sim, gente, é uma cena aí que, ao mesmo tempo, é para ser um fanservice, né, o reencontro do Sam, do Dean e do Castiel, mas também é uma cena bem The Boys, com muito sangue e muitas mortes. Amei. E além disso, gente, não dá para ignorar o papel da série como uma crítica afiada ao governo dos Estados Unidos e à manipulação corporativa, porque a série usa os super-heróis para falar de poder, corrupção, mídia e a fragilidade das nossas instituições. Ou seja, não é só uma série de super-heróis, é um espelho distorcido da nossa realidade.
E tem um ponto que eu acho que é o mais interessante dessa temporada, que mostra por que The Boys é muito mais do que só uma série de super-herói. O próprio Eric, que é o criador da série, comentou recentemente sobre a dificuldade de escrever essa última temporada, porque a realidade está indo mais rápido que a ficção. E isso é muito bizarro de pensar, porque ele sempre foi muito crítico ao Donald Trump, e a série sempre teve esse lado político muito forte. Só que, segundo ele, teve um momento específico que fez ele parar e pensar, será que eu tô exagerando? Que é uma subtrama, né, dessa temporada, onde o Capitão Pátria basicamente começa a se enxergar como uma espécie de divindade, de Deus, e ele ficou com medo disso soar absurdo demais, tipo, surreal, né? Só que aí, pouco antes da estreia desse episódio, aconteceu uma coisa na vida real que meio que quebrou isso. Porque o próprio Trump compartilhou uma imagem gerada por inteligência artificial em que ele aparece como Deus. E aí o Eric falou algo de tipo, não tem mais como competir com a realidade, né? Ele falou, tô realmente cansado e exausto de ver o mundo refletir a série antes mesmo de termos a chance de fazer isso. Eu até agradeço pela divulgação, mas penso, será que vocês podem nos dar a chance de lançar uma sátira absurda antes de provarem que ela é mais realista do que jamais pretendemos? Ele ainda acrescenta que esse é o episódio que o Capitão Pátria decide que vai ser Deus, e 48 horas antes disso, Trump publica uma imagem dele como Deus. Um mês atrás, quando falávamos de marketing, eu pensava, Capitão Pátria dizendo que é Deus é algo tão extremo, precisávamos ter cuidado ao apresentar isso ao público, porque diriam que fomos longe demais, e aqui estamos. Está muito difícil superar a realidade com sátira. Gente, isso é muito doido, porque mostra exatamente o ponto da série. The Boys sempre foi exagerada, sempre foi caricata. Só que agora parece que ela virou quase um reflexo direto do que tá acontecendo no mundo. E dá até uma sensação meio desconfortável, né? Porque você assiste pensando, isso aqui é um absurdo. Mas ao mesmo tempo pensa, isso aqui é real. Pois é sobre o quanto essa história tá cada vez mais próxima da vida real. O Eric, ele reiterou que o roteiro da quinta e última temporada da série foi finalizado antes das eleições presidenciais de 2024. Então, para o criador, é muito perturbador constatar que elementos centrais da trama, planejados como distópicos, já tenham se manifestado na vida real antes mesmo da estreia. E no fim, essa última temporada de The Boys é sobre consequência. A gente tem aí o Capitão Pátria fora de controle, né? Porque, pelo amor de Deus, gente, eles criaram uma Bíblia do Capitão Pátria. Ai, gente, sério, quando eu vi isso, eu falei, o quê? E ainda falam no episódio que foi criado por inteligência artificial. Foi tipo o ChatGPT que fez a Bíblia. A gente tem o Billy Butcher passando de todos os limites e um mundo onde já não dá mais para separar herói de vilão. E agora eu quero saber de vocês aí que ouviu esse episódio até o final. Quem que você acha que não chega vivo no último episódio? Será que o Butcher ainda é o herói? E o Capitão Pátria? Cai ou não? E aí, conta pra mim suas teorias e se você curtiu esse episódio, compartilha com todos os seus amigos nerds, porque a gente se vê no próximo Expresso. Até lá, hein? E cuidado com quem você chama de herói.